Mas efetivamente eu creio que tem duas questões. Uma é o próprio vício de origem da República, né, nessa relação entre civis e militares. A República Brasileira nasce de um golpe de Estado, que em algum sentido o retrato social e histórico desse momento está num excelente livro do José Murilo de Carvalho, que se chama Os Bestializados. Eu recomendo que as pessoas leiam. Muito bem Né? escrito. Além Porque de era algo brilhante. totalmente novo, Pois né? é um livro que, além de brilhante, tem uma característica rara entre historiadores brasileiros, como Zé Murilo tinha, que é como escrever bem. Isso, escreve bem, é uma leitura muito suave, né? Aquilo que você faz Você começa a ler na sexta, no domingo você terminou o livro, porque você não consegue parar. E eu creio que tem um elemento aí de origem que é muito internalizado no inconsciente coletivo dos militares, instituição militar, sobretudo o exército, a ideia de que a república é uma dádiva militar à sociedade brasileira para prover um tipo de modernização que colocaria o país em um novo lugar. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento que vai permanecer no tempo é uma ideia de que os militares têm o direito quase que sagrado, talvez usando a expressão equivocadamente, caso sim vocês podem me corrigir, não é um problema, de intervir nessa dinâmica sempre que as instituições não derem as respostas que o povo precisa, porque aí a Força Armada se enxerga como intérprete das vontades legítimas do povo. A terceira é como o poder civil vai lidando com isso ao longo do tempo. E aí, lembrando aqui de memória, talvez a gente tenha, ao longo da história da República, eu me arriscaria a dizer, mais do que 2 dezenas de anistias concedidas a lideranças militares por algum tipo de sublevação, tentativa de questionamento da ordem. Então, a ideia basicamente dessa república feita por militares em algum momento dada aos civis é que excessos cometidos pelos militares nunca serão fruto de escrutínio definitivo. Você faz uma anistia, essa anistia dá a impressão de que a situação está resolvida e mais adiante você tem que lidar com os efeitos concretos dessa anistia. Eu creio que os julgamentos que envolvem o 8 de janeiro são emblemáticos por estarem existindo de saída. Né? O fato da existência do julgamento e não da ideia de tentar se prover uma grande reconciliação nacional fingindo que nada aconteceu, isso me parece estrategicamente muito diferente do nosso padrão de comportamento histórico. Porque o padrão de comportamento histórico e político do Brasil seria: alguém vai trocar as vidraças, alguém vai limpar a praça, todo mundo finge que é isso mesmo e tá tudo bem. O STF, dentro desse espírito da Constituição de 88, tentou avançar nesse sentido de dizer, olha, alguma coisa vai ter que ser feita. E aqui não há uma anuência a todos os movimentos, ações. Eu creio que a sociedade deverá discutir em algum momento excessos eventuais, equívocos eventuais, essa questão toda. O dilema me parece, e isso vai trazer um outro assunto para o debate, tá, Pedro? Desculpe. E aí, assim que eu falar desse outro assunto, eu passo para você, que aí a bola é sua e você resolve. Mas, efetivamente, a gente tem um problema que é o seguinte: eu creio que as autoridades do STF e aquelas do mundo político que imaginavam que o julgamento era necessário, eles vislumbravam que o julgamento seria difícil. E eles se focaram numa tentativa de isolar, por exemplo, alguma irritabilidade dos militares durante o julgamento. Isso me parece que está bem pacificado. Com decisões muito simples, né? A simples decisão dos militares não poderem ir uniformizados aos julgamentos já é uma mensagem importante, dizendo, olha, o exército não está contigo, ou pelo menos uma parte. O que me parece que eles não contavam é com essa astúcia, e eu acho que esse é o termo exato, com essa astúcia da família Bolsonaro, sobretudo do Eduardo, de ir aos Estados Unidos e de se aproveitar de uma interlocução construída ao longo dos últimos anos, quase uma década, em que o Eduardo vem tentando importar um modelo de conservadorismo mais radical ou de reacionarismo mais radical para a sociedade brasileira a partir de estruturas como a CIPAC, por exemplo. Ninguém esperava que essa reação viesse tão forte, porque aí tem uma outra camada, né? Que é a camada da hegemonia regional, que a administração Trump está muito preocupada. Então, como eu disse no texto que eu publiquei com vocês aí, né? É sobre negócios? É sobre o Bolsonaro? Também. Mas é sobre a hegemonia regional. E aí calha
que o interesse da família Bolsonaro passa uma mensagem direta para a administração americana e que eles dizem, não, peraí, esses caras estão querendo se aproximar da China, da Europa, BRICS, não sei o quê, esses outros caras aqui só querem dialogar com a gente. Então, vamos colocar pressão. E me parece que esse componente de externalidade, Pedro, é o que tende a tornar esse julgamento mais complexo, por uma questão muito simples. Aí peço desculpas por ter me alongado e já fecho. Que é o fato de que movimentos como esse da Magnitsky contra o Moraes e ontem feito contra membros do Ministério da Saúde encarecem o custo de relação transacional de estar perto dessas pessoas. Quem está perto dessas pessoas pode começar a ter medo. Então, não será uma surpresa para mim se o nível de consenso interno entre aqueles 7 ministros que têm votado junto com Moraes comece a diminuir a partir dessa pressão de externalidade. Creomar, deixa eu aproveitar, antes, roubando a bola aqui do Pedro, mas antes eu só queria avisar para a nossa audiência que quem quiser ler os textos do Creomar escritos aqui para o meio, no Meio Político às quartas-feiras, R$15 por mês, nossa assinatura premium, QR Code aqui na tela e também link aqui na descrição. Mas você estava falando, Creomar, dessa irritabilidade dos militares, do fato dos militares que prestaram depoimento, né, dos réus, não terem ido fardados, prestar esses depoimentos, né? E para além dessa questão em relação aos Estados Unidos, a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes e a possibilidade da extensão dela a outros ministros, me parece que no início do processo, Bolsonaro e a família Bolsonaro esperavam um apoio popular maior, que não veio. Isso porque quando as penas para os envolvidos, por exemplo, nos ataques de 8 de janeiro, começaram a ser postas, houve ali um alarde de que as penas eram muito altas, que a população não apoiaria a aplicação dessas penas, que a dosimetria teria que mudar. Isso foi diminuindo, as pessoas não foram, não houve grandes manifestações em relação a isso. Tem manifestações bolsonaristas em defesa da anistia, mas não é uma parte representativa da população que está incomodada com essas penas ou que está contra esse julgamento agora desse núcleo crucial, que é esse primeiro núcleo que entregou ontem as alegações finais. Essa falta de apoio popular, para além desse núcleo bolsonarista que fica ali entre perto de 15% da população, demonstra para esses ministros, né, para o STF, e até do ponto de vista do apoio à democracia, alguma coisa que pode ir na contramão dessa dificuldade de ficar perto do Alexandre de Moraes, agora desses outros ministros, por causa dessas sanções aplicadas pelos Estados Unidos? Eu estou querendo te perguntar se pode ser uma força oposta, o fato da população ter olhado para esse julgamento e ter dito, não, a gente de fato acha que o que aconteceu no 8 de janeiro foi um absurdo, que essas pessoas de fato precisam ser punidas, e de não haver um apoio maior da população aos envolvidos no planejamento dessa tentativa de golpe. Você acha que, pelo menos para isso, dá para a gente olhar com algum otimismo? A população entendeu o que aconteceu e de que forma está olhando para esse julgamento? Luísa, é uma pergunta muito interessante. Por coincidência, hoje de manhã eu tive contato com uma pesquisa que trata exatamente das imagens, né? Das percepções populares sobre o judiciário, sobre a questão envolvendo o 8 de janeiro. E olha que interessante. Quando eles perguntam se as pessoas concordam ou discordam das ações dos manifestantes que ocuparam o Congresso, o Palácio do Planalto e o STF em 8 de janeiro, 83% dos respondentes discordam do que foi feito, né? Mas quando você pergunta se a invasão por essas pessoas foi justificada, 63% diz que não, né? E aí a gente tem visto no tempo uma oscilação subindo discretamente, questionando as invasões. Mas quando você vai na medição das penas ou da percepção de que as penas são justas, ou se é a favor ou contrário à prisão do ex-presidente Bolsonaro, isso oscila num elemento mais negativo. Então, o que me parece aqui? Me parece que tem duas coisas que são muito importantes. A primeira é,
aquilo que a gente basicamente está chamando de democracia, ou de uma das instituições democráticas, efetivamente é uma abstração para um conjunto muito grande de pessoas na sociedade. Porque as pessoas, de fato, têm problemas fundamentais que a gente acredita que a democracia é o melhor sistema para resolver, e vai de saneamento básico, transporte, segurança pública e por aí vai. E, em algum sentido, essas mesmas instituições que estão se propondo que se dizem democráticas, elas têm falhado cotidianamente com essas pessoas. E isso é um dado importante, porque quando a gente olha para outros lugares que passaram e que estão passando por esse tipo de crise da representação democrática, basicamente, nenhuma liderança que passou a questionar os prédios institucionais, seja um judiciário ou legislativo, o fez falando diretamente do judiciário ou do legislativo. Sempre teve como ponto de partida aquilo que esse prédio institucional está falhando de entregar. Por exemplo, Bukele em El Salvador falando de segurança pública. É o Trump agora nos Estados Unidos falando de imigração. É o Milei que, em algum sentido, dá umas flertadinhas com discursos autoritários falando de economia. O ponto é que, em algum sentido, você transforma a complexidade de um momento de incerteza em uma resposta simples ou simplória e muito objetiva que traz algum tipo de conforto para os indivíduos. E o dilema que me parece hoje, tanto para o STF, tanto para aqueles que, em algum sentido, dentro do mundo político, se colocam como defensores de uma ideia de democracia, é não conversar com as pessoas, né? As pessoas não estão compreendendo efetivamente do que se trata o julgamento. Ou não estão compreendendo, por exemplo, o peso das penas aplicadas ao julgamento. E aí eu não estou dizendo que o STF deveria diminuir as penas se ele acredita que essas penas são justas, mas falta um trabalho de comunicação com as pessoas. Os poderes estão muito hermeticamente fechados. O julgamento de Jair Bolsonaro está chegando e com ele uma pergunta importante vem à tona. Após mais uma tentativa de golpe, quais são as forças que fazem a nossa democracia seguir firme? Apesar das disputas políticas intensas, é fundamental reconhecer os avanços que a nova república trouxe para o Brasil. Eleições livres, liberdade de imprensa, fortalecimento institucional e a garantia dos nossos direitos fundamentais. Milhares de pessoas já assistiram ao documentário Democracia, uma história sem fim, que reúne cientistas políticos, jornalistas, grandes especialistas para refletir sobre os desafios atuais, as conquistas históricas e os caminhos possíveis para fortalecer ainda mais o regime que define quem somos como país. Não fique de fora dessa conversa essencial para compreender melhor este momento político e valorizar a democracia que construímos juntos. Já disponível no Meio Primo.